Então vamos entender agora o que são esses 5 S's. Olha lá, nós vimos então que no período pós-guerra, o Japão viu a necessidade de criar uma forma de se reorganizar dentro das empresas. Se reorganizar nesse momento ali, nós estamos falando de produção. Então, o primeiro censo que eles colocaram foi o censo de utilização. Então, nesse primeiro momento, eles perceberam o seguinte, que era preciso classificar o material, os utensílios, as ferramentas, os equipamentos, os dados, as informações, ou seja, tudo que era vinculado à organização precisava ser classificado. Então, em linhas gerais, eles falaram o seguinte: o que for útil de um lado, o que for inútil do outro. E aí, nesse momento onde eu vou pegando item por item, eu vou definindo o que é útil, o que não é, e assim eu vou conseguindo o quê? Definir a utilidade desses materiais. Por quê? Porque às vezes eu tinha muito material lá que não servia para nada, que não seria importante naquela etapa, naquele processo, ou para aquela empresa até mesmo. Com isso, eu consigo organizar da melhor forma possível, saber o caminho que deve ser traçado no que se refere a esse material. Olha, descobri que esse material não vai ser útil para a nossa empresa. A gente não usa. Está aqui, mas não estamos usando. Então, ele é inútil para a operação que é realizada naquela empresa. Sendo assim, ele pode ser descartado. Mas esse descarte não é jogar fora em qualquer lugar. É um descarte pensado, analisado, ou seja, um descarte adequado. Eu vou encontrar um lugar para jogar isso aí, se for jogar fora, é claro. Né? Esse jogar fora que a gente está falando aqui, ele pode ser um vender para outra pessoa, né? Olha, eu não uso, mas tal empresa pode usar. Eu sei que eles usam esse material aqui, então vou passar para frente. Pode ser um reciclar. Claro que pode, reciclagem. Né? São materiais que ninguém usa mais, porque são usados, né? Não tem utilidade, mas estavam aí parados. Então nós vamos reciclar. Então tá, achei uma utilização para esse material. Ou seja, eu não estou jogando ele fora aleatoriamente. Eu estou pensando no descarte adequado. Esse é um grande problema que acontece. Muitas vezes, quando você faz essa classificação aí do que é útil e o que não é, você acaba falando assim, não presta para nada, vou jogar fora. E simplesmente joga. Mas a gente tem que parar e pensar que tem que ter uma destinação adequada. Não é jogar em qualquer canto. É ver o local adequado para jogar esse material. Não é em qualquer canto, não. Tem que ser adequado. Então a gente tem que pensar e repensar antes de fazer o descarte indiscriminado. Por isso o senso de utilização. Então a utilização entra aí no contexto de quê? Saber o que presta e o que não presta, vamos colocar dessa forma. O que serve e o que não serve. Esse é o primeiro senso. Aí tem um segundo senso, que é de ordenação. Gente, a palavra já vem te dar a dica aí do que é esse senso de ordenação. É o famoso, cada coisa no seu lugar. Eu tenho que definir o lugar adequado para cada coisa. Eu vou saber onde eu vou colocar para que eu possa encontrá-lo com facilidade. Não adianta eu guardar em qualquer canto. Não pode ser guardado em qualquer canto. Tem que ser guardado no local adequado. Essa que é a grande questão. Né? Muitas vezes o senso de ordenação, eu vou organizar tudo. Vai lá, organiza. Ok. Só que se você não classificou, não vai adiantar nada. Só guardar. O guardar é a primeira parte. A segunda parte é organizar isso, é o classificar isso. Isso aqui está aqui, isso aqui está aqui, isso aqui está aqui, isso aqui está aqui. Então assim você vai saber cada um deles. Onde está cada um deles? Então você coloca lá, prateleira, terceira prateleira, caixa tal, tal. Aí você coloca lá até uma definição, caixa 32, um exemplo.
Então, você sabe que o material que você está procurando vai estar ali na terceira fileira, né? Nós temos filas ali, a terceira rua, vamos colocar assim. Terceira rua, caixa 32. Olha que diferente quando você consegue organizar as coisas. Porque daí você vai encontrar. Não adianta só guardar lá e não anotar essa informação. Vai ficar da mesma forma. Ou seja, procura e não vai achar. Tá guardado, vai estar tão guardado que nem você sabe onde tá. Então, senso de ordenação é guardar no local adequado, classificando de forma que você consiga encontrar da melhor forma possível. Você vai criar o seu senso de ordenação ali, porém isso precisa ficar fácil. Tá? Então, se você pensar no modelo sem o computador, você teria que ter um caderno onde está anotado onde cada um dos itens foi guardado. Mas precisa ser anotado. Lá naquela época era assim, eles anotavam. Assim você sabia onde estava cada coisa. Não era simplesmente eu guardava, mas não falava para ninguém. Não, tem que ser algo que a pessoa consiga encontrar. Terceiro senso, senso de limpeza. É importante essa etapa, gente. Nós acabamos de falar que o Japão passou por uma grande questão nesse período pós-guerra, que foi o quê? A sujeira nas fábricas, a desorganização nas fábricas, olha lá, sujeira. Então eles precisaram o quê? Limpar o ambiente de trabalho. Isso significa tirar toda a sujeira que existe, não só do chão. Não é isso. É a sujeira do teto, é a sujeira das paredes, é a sujeira do maquinário, de tudo. A empresa precisa ficar limpa. Um ambiente de trabalho limpo. E aí, como que eles fizeram isso? Eles colocaram da seguinte maneira: cada colaborador é responsável pela limpeza e supervisão, tanto dos materiais como dos equipamentos de trabalho que utiliza. Então, a partir do momento que você entrava lá na empresa, ele falava assim, olha, você vai ter um avental, um exemplo. Você vai ter essa caixa de ferramenta que você vai trabalhar. Então, você vai trabalhar ali como mecânico, vai mexer no maquinário também. Então, você vai ter essa caixa de ferramenta, você vai ter um avental. E você vai trabalhar nessa máquina aqui. Essa é a sua máquina que você vai ficar fazendo a manutenção dela e cuidando. Então, todas essas máquinas aqui são sua responsabilidade. Então, você vai trabalhar na limpeza delas. Então, eu como mecânico faço toda a manutenção da fábrica. Então, toda vez que eu vou fazer a manutenção, o que eu sujar eu vou limpar. Vou manter os meus materiais limpos. Os meus equipamentos de trabalho também limpo. Então, eu vou manter. O avental está sujo? Eu vou levar e lavo. Lavo, trago de volta e trabalho com o avental limpo. Vou aprender a trabalhar da melhor forma possível para não sujar. Porque às vezes não é que precisa ficar limpando o tempo inteiro. Às vezes é muito mais prático e muito mais simples você não sujar. Por exemplo, pensa lá no escritório. Você trabalha muito com papéis, né, aquelas papeladas e tudo. Então, ali tem a mesa, você está imprimindo papéis, olha, esse papel não dá mais, não serve, não vou mais usar, aí você joga fora. Aí isso aqui também não, então você está ali, ó, olha quanto papel. Então lá tem umas 10, 15 folhas que você já descartou. Agora pensa bem, como não tem lixeira no meu escritório, nunca teve, nunca pensei sobre isso, eu jogo tudo no chão. Olha bem, ó, olha fazendo sujeira. Pra que fazer, né, sujeira? É muito mais fácil eu ter uma lixeira que eu vou poder jogar o lixo no local adequado. Né? Vou colocar lá. Outra coisa, esse material realmente, lembra do senso de utilidade? Realmente é para ser descartado, essa folha? Ou ela tem alguma utilidade ainda? Então, antes de eu jogar ela fora, eu tenho que ver se ela não tem alguma utilidade. Olha, nós temos um setor que eles precisam fazer anotações. E aí o verso dessas folhas, que não são documentos, são apenas papéis do dia a dia, eles servem para eles fazerem anotações. Ó, eu estou reutilizando esse material. Nossa, mas eu posso fazer isso? Claro que pode. Você usa o verso da folha. Depois você descarta. Você está aproveitando.
nada é jogado fora, senso de utilidade. Aí depois que ele for usado uma segunda vez, aí sim eu posso fazer o descarte. Onde? No lixo comum? Não. No lixo de reciclável. Lá naquele tamborzinho onde está escrito papel. Porque o papel é reciclável. Então eu achei uma utilidade para ele. Diferente do fato de simplesmente jogar fora. Então eu evito a sujeira e quando ela for inevitável, eu faço a limpeza. Senso de saúde ou higiene. Esse senso ele está diretamente ligado com a conservação, né, do trabalho, das circunstâncias de trabalho, sejam físicas e intelectuais. Ela vai trabalhar a questão da sua saúde e da sua higiene. Tá? Isso é uma questão, né, relacionada com o bem-estar das pessoas. Né? Isso mostra uma preocupação com a saúde das pessoas, com a higiene delas. Porque quando as pessoas se sentem cuidadas, quando as pessoas se sentem, né, que alguém se preocupa com elas trabalham melhor. Né? Isso provoca um bem-estar. Elas são estimuladas e acabam se tornando mais produtivas. Porque quando você trabalha no ambiente, quando você está num ambiente de trabalho, onde as pessoas demonstram interesse pela sua saúde, pela higiene, pela manutenção de tudo, você fala, não, eu estou sendo bem cuidado. Você se sente bem. E com isso você produz mais. Agora vamos pensar lá atrás. Fábrica suja, período pós-guerra, todo aquele sofrimento, toda aquela amargura de um povo, né, que passou por esse período. E ainda você tem que ir trabalhar porque você precisa ganhar o seu sustento. Então, realmente, eles não estavam bem. Fisicamente, poderiam estar. Mas psicologicamente, mentalmente, né, falando assim, eles não estavam bem. A pessoa vai para trabalhar numa empresa limpa, toda organizada, ela vai suja, maltrapilha. Se a empresa está limpa e organizada, ela não vai. Então é uma questão que puxa, uma questão puxa a outra. Para trabalhar num ambiente limpo, organizado, tá tudo limpo e organizado agora. Ele também ia limpinho. E se ele se sentia cuidado, como você tá? Tudo bem? Precisa de ajuda? O que você precisa? O que a gente pode fazer por você? Então ele trabalha, esse senso de saúde e higiene, ele trabalha tanto a questão física, né, de como você vai realizar o seu trabalho, se você está apto a isso, mas também a questão intelectual. Ele vai cuidar do corpo e da mente, para saber se você está bem. Né? Então volta lá de novo. Senso de saúde e higiene é importantíssimo para um bom desenvolvimento do seu trabalho na empresa. Porque quando você se sente cuidado, zelado, você trabalha melhor. E o último senso, a gente não pode deixar de falar sobre ele, é o senso de disciplina. Né? É a última etapa desse processo. A gente passou por alguns sensos, esse é o último, senso de disciplina. Então ele pede o seguinte, que você, trabalhador, todas as pessoas, assumam um compromisso pelo quê? Pela qualidade. E mantenham esse compromisso cumprindo com as regras, cumprindo com os prazos e com os acordos combinados. Então, se o combinado era que você deveria manter organizado o seu setor, se o combinado era que você deveria organizar tudo isso, então você tem que cumprir. É o senso de disciplina. Se fez alguma coisa errada, assuma que você fez alguma coisa errada. Porque esse é o senso de disciplina. Eu errei, eu admito que errei. Você que não cumpriu com as regras. Então você assume o seu erro e tente consertar, sendo possível. Admita que você errou. Ou seja, é uma questão muito importante, porque ele mostra que você está comprometido com a política da empresa, está comprometido com o trabalho realizado na empresa. Não é algo aleatório. Eu estou ali só cumprindo, né, meu horário. Não, você está realmente comprometido com a empresa. Então é importantíssimo a gente trabalhar esses 5 S's dentro da empresa. Saber disso, porque ele muda todo esse contexto. E isso, o que isso tem a ver com a logística? Com o conceito de logística? Tem a ver com a questão da organização. Então olha como que uma
né? Uma metodologia se encaixa dentro da outra, porque se a logística pede organização, os 5S também trabalham a organização. Organização, utilidade, não, ele vai pegando todos esses itens aí. Os 5S fala, é claro, do trabalhador, mas isso influencia diretamente no processo que você realiza, no que se refere à questão da logística, do funcionamento adequado da empresa, o que funciona melhor naquele momento, naquele setor. Então, 5S faz parte da logística, ela está entremeada, né? Impermeada nesse processo de logística. Por isso que ele é tão importante. Não dá para trabalhar hoje, né, sem você pensar no 5S. Toda empresa pensa e trabalha pensando e realiza os 5S. Cobra isso, né, dentro do seu processo, porque ele é fundamental. Ok?